Boa tarde, meus irmãos. Vamos, nesse momento, começar mais uma EBD. Comentei mais cedo lá no nosso grupo da igreja, a gente precisa fazer uma troca em relação à ordem dos estudos. Hoje a gente vai falar sobre o segundo mandamento, semana que vem a gente vai falar especificamente sobre o primeiro. Então hoje a gente vai estudar as perguntas 107 a 110 do nosso catecismo. Então vamos lá. Pergunta 107 vai dizer, qual é o segundo mandamento? E o catecismo vai responder baseado no texto lá de Êxodo 20. E ele vai dizer, o segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Passando bem rápido sobre essa pergunta, já que ela é muito clara, é o próprio texto da Bíblia, só que aqui a gente consegue apontar uma diferença muito interessante na primeira frase dessa resposta, o segundo mandamento é. Por quê? Porque aqui aponta uma diferença que há entre a doutrina católica, judaica e os protestantes. Cada uma dessas tem uma visão diferente do que é o segundo mandamento. Então, os judeus eles reconhecem o primeiro mandamento como prefácio do decálogo, que a gente for lá pegar Êxodo 20, a gente vai lá ver Deus dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te libertou da terra do Egito, da casa de servidão. Então, os judeus eles acreditam que esse é o primeiro mandamento. E o segundo, eles fazem uma junção do que para nós é o primeiro e do que para nós é o segundo. O primeiro mandamento, que é, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Para os judeus é uma coisa só. Quando a gente fala de segundo mandamento para o judeu, é tanto o primeiro quanto o segundo. Para os católicos é um pouquinho diferente. Eles não consideram o prefácio como um mandamento, como os judeus acreditam, mas eles fazem também essa junção entre o primeiro e o segundo. Para eles, não ter outros deuses diante de Deus, não fazer imagem de escultura, tudo está compacto em um só mandamento. E o segundo mandamento para eles é o que para nós é o terceiro hoje, que é não falem o nome do Senhor teu Deus em vão. Então há essa diferença. E para os protestantes, a partir do período da Reforma, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, e o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Então por isso que é importante a gente ter essa resposta. Qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento para nós, protestantes, é não fazer para ti imagem de escultura. E uma coisa interessante, a visão católica, pelo fato deles juntarem, fazerem essa junção do primeiro e segundo mandamento no primeiro, a gente vai ver que lá nos dois últimos mandamentos, eles pegam o mandamento sobre a cobiça e dividem. Então, tem o não cobiçarás e tem outro que é não cobiçarás a mulher do próximo. Então, esse é um mandamento à parte na visão católica. Mas para nós, a gente vai estudar isso aí daqui a algumas semanas, a gente vai ver que é tudo um mandamento só. Esse segundo mandamento, especificamente, já não dá um resumo aí do que a gente vai falar hoje. Esse mandamento ele se refere diretamente à forma como nós cultuamos a Deus. Como Deus quer, melhor dizendo, como Deus quer que seus filhos o cultuem. Então, tudo que a gente vai falar aqui agora é sobre culto. O tema dessa aula vai ser culto. É claro que a gente vai se basear no segundo mandamento, mas o tema é culto ao Senhor. Como Deus quer que nós cultuemos a Ele. É o que esse texto, o segundo mandamento, vai nos orientar e também essas perguntas do catecismo. Pergunta 108 vai dizer, quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Aqui ao longo das próximas semanas, quando a gente vai estudar os mandamentos, a gente vai ver que eles possuem uma estrutura muito parecida. Tem a pergunta lá de qual é o mandamento, logo depois, qual é o dever exigido no mandamento e quais são os pecados proibidos no mandamento e, por fim, quais são aquilo que dá mais força a esse mandamento, ou seja, por qual motivo nós precisamos obedecer a esse mandamento. Hoje a gente vai seguir da mesma forma, a gente vai falar sobre os deveres, sobre os pecados proibidos e as razões pelas quais a gente deve seguir esse mandamento. Então, quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Nós precisamos guardar puros o culto ao Senhor conforme Deus ordenou em sua palavra. Mas antes de pensar, a gente precisa entender o que é culto, Então, culto, a palavra culto em si, do latim, eles têm o significado de honrar. Mas nas escrituras a gente vê duas aplicações sobre essas palavras. Eu não vou me atrever a ler, com certeza eu vou ler errado, mas a primeira aquela palavrinha ali, do grego aquele ali, proskuneo, que quer dizer prostrar-se, reverenciar e adorar.
Então, nas Escrituras, quando vai se tratar de culto, a primeira palavra, né, que é mais comum é a palavra que leva à adoração. Um exemplo do Antigo Testamento, a gente tem em Isaías 66, 22, que ele vai dizer: e acontecerá que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, esse sentido tem realmente um sentido de cultuar. Assim, e também em João 4, 24, quando Jesus vai dizer: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, o culto, na verdade, se refere também ao ato de adorar a Deus, assim também como o ato de servir. Então, a segunda forma, né, como nas Escrituras, né, se refere ao culto, é o ato de servir. A gente vê lá em Êxodo 3, 12, o texto vai dizer: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Essa palavra tem um sentido de culto. Assim também lá em Mateus 4:10, quando Jesus vai dizer: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a gente tem, acho que, a mesma passagem, eu não lembro qual evangelho, Jesus ele vai dizer culto. Só a Ele prestarás culto. Essas duas palavras na Escritura, elas trazem essa ideia de cultuar. Então, um resumo que a gente consegue absorver aqui, que cultuar, ele envolve tanto a nossa honra, a nossa adoração, a nossa reverência a Deus, quanto o serviço ao Senhor. E é interessante que até no inglês, em alguns casos, é o service, né, a palavra que eles usam, né, justamente trazendo essa ideia de serviço. Então, como nós devemos cultuar ao Senhor? Se nós entendemos que nós precisamos guardar puros o culto ao Senhor, conforme Ele ordenou em Sua palavra, então nós só podemos cultuar ao Senhor da forma como Ele quer. Quando nós queremos presentear alguém, dar um presente para alguém, a gente tenta procurar saber o que aquela pessoa gosta, aquilo que aquela pessoa ama. Se a gente realmente ama essa pessoa, a gente vai tentar fazer o possível para agradar a ela, e por isso a gente quer tentar saber o que aquela pessoa gosta. E se tratando do culto ao Senhor é a mesma coisa. Nós não podemos, da nossa cabeça, tirar ideias e achar que isso é culto. A gente precisa recorrer à palavra para tentar entender o que Deus quer, como Deus quer que nós cultuemos a Ele. A forma como nós cultuamos ao Senhor, ele é muito explicitada em Sua palavra. Deus ele é bem claro em falar a forma como Ele quer que a gente cultue. Então a gente precisa nos recorrer à palavra para tentar entender e saber, né, como Deus quer que cultue. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, ela não apenas abrange os mandamentos sobre como nós vamos nos portar diante da sociedade, mas também envolve tudo, né, da nossa vida, inclusive a forma como nós vamos cultuar a Deus. E nisso a gente tem o princípio regulador do culto. Provavelmente os irmãos já ouviram falar sobre esse termo, e o termo ele se baseia no solo de Escritura, ou seja, se a gente quer ter um princípio para cultuarmos ao Senhor, a gente precisa nos recorrer à Escritura. E o princípio regulador do culto, ele vai dizer, né, que tudo que não é ordenado pela Escritura no culto a Deus é proibido. E aqui é um detalhe interessante, porque aqueles que não seguem esse princípio, eles vão pensar da forma inversa. Assim como os luteranos e os católicos, eles acreditam que a gente precisa procurar na Escritura o que Deus proíbe. Se Deus proíbe algo, então a gente não faz aquilo. Mas se Deus não proíbe, então nós podemos fazer. Essa é a ideia. Mas o princípio regulador do culto, ele diz o contrário. Nós só podemos adorar a Deus da forma como Ele ordena. Pode ser que Ele não tenha proibido diversos atos, mas se Ele ordena de uma forma, então nós precisamos fazer da forma como Ele ordena. Então, e essa é a ideia do princípio regulador do culto que veio a partir da Reforma Protestante. E ela recebeu ali a sua forma lá na nossa Confissão de Fé, capítulo que trata especificamente sobre o culto. Ele vai dizer, né, que o modo aceitável de adorar a Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada. Então nós podemos apenas cultuar a Deus de acordo com a forma como Ele mesmo ordenou em Sua palavra. Nada que venha da nossa cabeça, nada que a gente vai inventar, nada disso é bíblico, nada disso Deus quer. Deus quer que nós cultuemos a Ele conforme a Sua palavra. E a nossa confissão de fé também dá algumas circunstâncias que são ordenadas por Deus. Por exemplo, ações com ações de graças. Nós precisamos, no nosso culto, orar, entregar ações de graças ao Senhor. Mas como nós fazemos isso? Nossa confissão ele vai dizer, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso precisa ser feito com inteligência, com reverência, com humildade,
com fervor, fé, amor e perseverança. Isso deve ser proferida em uma língua conhecida aos que estão presentes, e a oração deve ser feita por coisas lícitas, e não pelos mortos, mas somente pelos vivos. Esse é um exemplo primeiro aqui sobre a oração. Como nós devemos orar o culto ao Senhor? Dessa forma. Se os irmãos quiserem saber as referências bíblicas sobre esse trecho, está lá no capítulo 21 da nossa confissão de fé. O outro ponto sobre a leitura das Escrituras. A nossa confissão vai dizer que a leitura das Escrituras devem ser acompanhadas com temor divino. A pregação ela deve ser recebida com consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, com fé e reverência. Nenhum ato do culto é restrito a um determinado lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que ele se ofereça ou pelo qual ele se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. E o último ponto, nenhum dos dois sacramentos deve ser administrado senão pelos ministros da palavra legalmente ordenados. Então aqui a gente tem os princípios que foram ordenados por Deus em sua palavra para que nós cultuemos a Ele. Se a gente tentar adicionar mais algumas coisas ou tirar algum desses pontos, a gente está quebrando esse princípio regulador do culto, já que a gente está fazendo algo conforme o nosso desejo, não conforme Deus ordenou. Mas tem algumas outras circunstâncias de culto que não foram ordenadas diretamente ao Senhor, mas que é muito conversado e debatido, inclusive no nosso meio reformado. Por exemplo, salmodia exclusiva. Algumas igrejas acreditam que só podemos louvar o Senhor se for os salmos da Bíblia. Pode botar uma melodia ali, mas o conteúdo pode ser só o salmo. Outras igrejas não. Isso não é algo que Deus ordenou explicitamente em sua palavra. Então, a igreja ela pode se adaptar da forma como achar melhor. Assim também como a frequência da ceia do Senhor, ou especificamente os elementos. Não é pecado uma igreja querer usar o suco de uva em vez do vinho. A gente tomou nossa decisão aqui na igreja de ter o vinho, para realmente remeter às origens, mas tanto a frequência quanto os elementos não é alguma coisa que Deus ordenou em sua palavra. Vocês precisam ceiar apenas no primeiro domingo do mês. Não existe nada claro, nem mesmo em relação ao horário do culto. Então, tem igrejas que acham que o culto só pode ser domingo à noite. Se for domingo de manhã, não é válido, porque à noite não vai ter programação nenhuma. Então, tem várias questões que são culturais e são adaptáveis. Essas circunstâncias não foram ordenadas por Deus e, por isso, a gente tem essa flexibilidade. Mas, referente àquilo que Deus ordenou em sua palavra, ela é inegociável. Se Deus ordenou que nós devemos orar com fidelidade, com inteligência, como o texto vai dizer, nós precisamos agir assim. Nós não podemos, por exemplo, quebrando esse segundo ponto aqui, achar que o culto ele só pode ser feito aqui no templo. Se a gente for fazer o culto lá embaixo, o culto não vai ser aceitável diante de Deus. Isso é errado. A gente está tentando adicionar uma regra, adicionar uma lei ali, que não foi algo que Deus estabeleceu. Em alguns pontos a gente pode ter essa flexibilidade, mas outros não. Mas no fim de tudo, o culto ele deve ser realizado conforme o Senhor instruiu pela sua palavra, e nós precisamos manter puro e inalterado, como diz esse primeiro trecho da pergunta do catecismo. Continuando, se nós precisamos guardar e prezar pelo culto verdadeiro instituído pelo Senhor, nós também precisamos desaprovar, detestar e nos opor a todo culto falso. O que seria o culto falso? Se o culto verdadeiro é aquele que é ordenado pelo Senhor, logo, o culto falso é qualquer tentativa de adorar o Deus verdadeiro de forma diferente de ordenado em sua palavra. Ou seja, a gente pode apresentar a Deus um culto falso, sendo o culto para Ele. Não necessariamente precisa ser para um outro Deus, Mas, mesmo o nosso culto diante de Deus, ao Deus verdadeiro, se for diferente daquilo que Ele ordenou em sua palavra, nós podemos considerar o culto um culto falso. E o texto vai dizer também, que nós devemos remover todos os objetos de idolatria. O que seriam esses objetos? Tudo aquilo que colabora para a corrupção do culto verdadeiro ao Senhor. Não necessariamente somente as imagens, mas tudo, ou seja, templos, rituais, atividades dentro do culto, aquilo que é falado dentro do culto. Se tudo isso vai contra a ordenança do Senhor, logo é um objeto de idolatria e precisa ser removido. Mas o nosso catecismo vai dizer que isso deve ser feito, deixa eu voltar aqui, e segundo a posição e vocação de cada um, remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. O texto vai dizer que nós precisamos fazer isso, precisamos nos opor, precisamos remover
conforme a vocação de cada um. O que isso quer dizer? O texto não está nos incentivando a entrar numa igreja católica ou entrar numa igreja protestante que tenha lá seus símbolos judaicos, alguma coisa do tipo, e lá pegar, quebrar, fazer show, qualquer tipo de evento que está acontecendo ali. Mas nós temos o dever, é nosso dever, remover aquilo que gera um falso culto conforme a nossa vocação, ou seja, conforme a autoridade que Deus estabeleceu a nós. Se você é um pai, você pode fazer isso dentro da sua casa. Se você é um pastor, um ministro da igreja, você pode fazer isso na sua igreja. Você deve fazer, né? Não você pode, né? Você deve fazer. O pai, ele tem o direito ali de remover qualquer tipo de objeto de idolatria de sua casa, mas ele não pode achar que ele tem o direito de ir na casa do vizinho e quebrar a estátua lá da Ave Maria dele. Assim também, o ministro ele não pode chegar em um culto em qualquer igreja, tentar subir no púlpito e, de forma a fim de protestar e não glorificar a Deus e de não cultuar a Deus, combater qualquer tipo de movimento errado que poderia estar acontecendo ali. Então, o catecismo ele nos dá esse porém. Nós precisamos remover, nós precisamos nos opor conforme a vocação de cada um. Só que quando a gente ouve, né, sobre remover, sobre se opor, talvez possa surgir uma dúvida em relação à liberdade religiosa que é tanto pregada. Só que a gente precisa fazer uma diferença, que até na última aula a gente comentou, sobre a diferença do direito civil para o direito moral, a lei civil da lei moral. Um milionário, por exemplo, que ganhou toda a sua riqueza, ele pode pegar todo o seu dinheiro e usar com prazeres carnais. Ele pode, a lei civil permite isso a ele, mas diante de Deus ele é culpado. Diante de Deus ele está quebrando uma lei. Assim também nós temos direito de cultuar civilmente, de cultuar ou não cultuar ao Senhor. Mas diante do Senhor nós temos o dever de prestar um culto verdadeiro a Ele, de conforme a sua palavra. E se não fizermos assim, nós teremos que prestar contas diante dele. Então, um governo não pode estabelecer uma lei para proibir um culto falso, nem falar que apenas o culto da presbiteriana, por exemplo, é um culto verdadeiro. Mas diante de Deus, ele tem esse direito. Tanto que Deus explicita em sua palavra essa diferença do culto que ele aceita e do culto que ele não aceita. Nós precisamos tomar cuidado com um determinado tipo de ideal ecumênico que roda na nossa sociedade. Igrejas que abrem os seus púlpitos e trazem... Tem diversos exemplos de eventos assim. Traz um pastor, traz um padre, um rabino, um pai de santo e quer fazer um culto ecumênico ali, algo que seja agradável a todos, né? Mas não é algo que Deus espera. Deus, ele ordenou em sua palavra a forma como que ele quer ser cultuado. E qualquer coisa diferente disso não é culto ao Senhor. Nós precisamos desaprovar e remover tudo aquilo que tiver, aquilo que for da nossa capacidade. Nós precisamos realmente nos opor diretamente ao culto falso. E isso a gente vai para a pergunta 109. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? O primeiro pecado aqui que é proibido nesse mandamento é estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira, qualquer culto religioso não instituído por Deus, ou seja, todo culto falso. É pecado a gente apoiar, a gente tolerar, a gente estabelecer e aprovar. E quando nós pecamos, né, em que determinado momento a gente peca? Primeiro, pecamos quando modificamos ou acrescentamos elementos ao culto ao Senhor. Então, é pecado, explicitado aqui pelo nosso catecismo, quando a gente modifica ou acrescenta algo ao culto ao Senhor, a forma como ele estabeleceu. Quando a gente faz isso, né, quando nós mudamos o foco do culto, quando o foco do culto não é mais o Senhor, mas são as pessoas, são ideologias, ou o falso evangelho. Então isso é uma modificação, é uma alteração do culto ao Senhor, uma modificação daquilo que Deus ordenou. Logo, isso é falso. Nós modificamos, acrescentamos quando nós adicionamos manipulação emocional no culto. Então a gente bota lá no meio da pregação, quer criar um ambiente que a pessoa se sinta tocada. Então a gente bota música, a gente muda as luzes, abaixa a luz, faz um ambiente emocional para aquela pessoa se sentir de determinada forma. Isso é acrescentar, isso é alterar a forma como Deus quer que cultuemos a Ele. Também quando nós adicionamos, né, no culto ao Senhor elementos e rituais, né, sincréticos, como rituais judaicos, por exemplo.
Se a gente quiser adicionar aqui um sacrifício, alguma coisa do tipo, isso é profanação do culto, isso é uma quebra daquilo que Deus ordenou. Então, um outro ponto aqui, né? A gente quebra esse mandamento quando a gente incita outros a cultuarem a Deus de forma falsa, né? De forma diferente da sua palavra, assim como o texto que a Rafinha leu. Então, quando a gente adiciona ao culto, né, elementos que não foram ordenados, quando nós pregamos um evangelho falso, divergente daquilo que Deus estipulou em sua palavra, nós estamos incitando outros ao falso culto. Quando nós participamos desse culto, organizamos falsos cultos, nós estamos incitando e então quebrando esse mandamento. E também nós quebramos esse mandamento quando toleramos a falsa religião. E aqui a gente tem um exemplo de 3 igrejas que Jesus fala diretamente lá, que Jesus pede, né, para João escrever, que é a gente vê o exemplo da igreja de Éfeso, a tolerância e a passividade da igreja de Pérgamo e de Tiatira. Jesus, quando está falando para a igreja de Éfeso, vai elogiar a ortodoxia daquela igreja, uma igreja que condenou os falsos apóstolos, aquele que estavam tentando pregar o falso evangelho, e aquela igreja ali defendeu a sã doutrina. Mas a gente vê um exemplo ruim na igreja de Pérgamo e também de Tiatira. Então a gente vê aqui, né, na igreja de Pérgamo, que eles estavam deixando de entrar em suas igrejas aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, discípulos dos nicolaítas, e aqui na igreja de Tiatira, né, onde a ideia ali da Jezabel adentrou, a profetisa Jezabel adentrou ali em sua igreja, também estavam pregando um falso evangelho, levando a própria igreja à prostituição, à imoralidade sexual. E então a gente vê 2 casos aqui de igrejas que toleraram um falso culto ao Senhor, que toleraram um falso evangelho e por isso recebe ali a repreensão de Deus. E quando a gente tolera, em que momentos a gente está tolerando o falso evangelho? Um exemplo, por exemplo, eu penso num pai que permite que o seu filho frequente uma igreja de testemunha de Jeová, por exemplo, uma igreja, uma seita, uma heresia. Então, a partir desse momento, quando aquele pai permite isso, ele está tolerando, ele está incitando seu filho a um falso culto e com isso pecando contra o Senhor. Ou quando uma igreja, por exemplo, empresta o seu templo para alguma religião diferente do cristianismo ou para seitas, igrejas que são heréticas. Então, quando uma igreja ela oferece o seu templo, empresta o seu templo para programações desse tipo, ali também ela está colaborando, ela está tolerando uma falsa religião. E também quando a gente aceita de forma passiva alguns ensinamentos errados. E tem um perigo muito grande quando a gente acha que não tem nada a ver. A gente ir no YouTube ou entrar numa igreja que prega um falso evangelho de forma explícita e a gente assistir aquilo como se isso fosse nada demais. Mas isso a gente está compactuando com um culto falso, a gente está compactuando com um mandamento que está sendo quebrado. E com isso a gente também, quando a gente opta por ouvir um falso mestre, alguém que distorce a palavra, nós também estamos tolerando essa falsa religião. E nós pecamos. Esse trecho do catecismo ele vai dizer, né, que nós pecamos, o pecado ali que ele proíbe é justamente estabelecer, aprovar e tolerar qualquer tipo de falsa religião, qualquer tipo de falso culto ao Senhor. Mas muitas das vezes a gente prefere manter a paz, né? A gente quer manter a paz para não arrumar confusão, não brigar, então a gente prefere manter a paz do que combater. Mas o nosso dever diante de Deus é combater a falsa religião, combater o falso culto ao Senhor e defender com unhas e dentes o culto verdadeiro ao Senhor. Porque isso é para o Senhor. Isso não é apenas um encontro religioso que a gente diverge de algumas ações ou não, mas é o culto que está sendo entregue a Deus. Quando a gente tolera, aceita que isso seja feito de forma pecaminosa, nós estamos também colaborando, também pecando contra o Senhor. Eu lembro uns domingos atrás, depois do culto, a gente estava conversando ali embaixo sobre se assistir The Chosen quebrava, né, ali o segundo mandamento. Aí eu lembro que o Pedro até falou, mas vai ter uma aula de EBD sobre isso. Chegou. Então, vamos lá. Fazer qualquer representação de Deus, seja internamente ou externamente, como o nosso catecismo vai dizer, é pecado. Por quê? Primeiro, Deus ele é espírito, e qualquer representação que o homem possa fazer dele é incorreta. Nós não podemos conceber com a nossa mente a forma como Deus é, e aqui falando de Deus o Pai e o Espírito Santo. Então a gente pode tentar representar de alguma forma, a gente está pecando, se a gente tentar de qualquer forma representar a figura de Deus o Pai, porque Deus o Pai ele é espírito.
E tem gente que tenta representar talvez como uma luz, alguma coisa do tipo, mas isso é errado. Como diz lá em Deuteronômio 4, 15 e 18, é perigoso a gente tentar conceber uma imagem de Deus, tanto na nossa mente quanto de forma externa, porque nós nunca vamos representar Deus da forma como Ele é. Porque qualquer imagem que a gente tentar fazer, ela é pecaminosa, ela distorce a beleza de Deus, a imagem do Deus Pai. E você pode perguntar, é permitido criar imagem? Sim, mas é permitido nós criarmos imagem? Não. Somente Deus, somente nós temos apenas imagem de Deus, da figura de Deus, conforme Ele ordenou em sua palavra, como Ele revelou em sua palavra. A única imagem permitida é aquilo que o próprio Deus quis revelar. Nós não podemos tentar adicionar atributos a Deus, ou tentar adicionar características a Deus, que não foi revelada em sua palavra. Mas a melhor forma como nós conseguimos entender e conhecer a Deus é baseado naquilo que Ele revela. E a melhor forma já foi apresentada por meio de Cristo. Cristo, Ele é a imagem lícita que expressa o Pai perfeitamente. Qualquer forma de a gente tentar desenhar o Deus Pai, o Espírito Santo, vai ser falha. Mas Cristo é a imagem de Deus invisível. Ele é o esplendor da glória do Pai. Cristo, Ele é a imagem perfeita que nos revela quem Deus é. Ele, assim como Jesus ele vai dizer para os discípulos, né? Quando Filipe vai perguntar, Jesus, mostra-nos o Pai, Cristo, mostra-nos o Pai. Jesus vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Cristo, Ele é a imagem exata do seu ser. E quando a gente tenta conceber uma imagem diferente daquilo que Deus revelou em sua palavra, nós podemos cair num pecado muito grave, que é o pecado de idolatria. Quando a gente acha que nós adoramos ao Deus que nossa mente concebeu, então a gente se afasta do Deus da Bíblia e adora qualquer coisa, que não é o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro. Mas aí a pergunta é, né? E a imagem de Cristo? Podemos ou não representar Cristo, o Filho, Ele que é a imagem do Deus invisível, né? Ele que é a expressão exata do seu ser? A gente tem uma resposta pelo nosso catecismo, mas ao longo da história, né, da história reformada, da teologia reformada, existem muitas divergências sobre esse assunto. Diversas tradições reformadas, elas utilizaram a imagem de Cristo. Na tradição holandesa, nós tivemos o pintor Rembrandt, por exemplo, que tem diversas ilustrações, cerca de 850 ilustrações sobre cenas bíblicas, e muitas delas ele apresenta a imagem de Cristo, Cristo homem. Ele era muito influenciado pela doutrina reformada holandesa, e ele pintou imagens ali de Cristo. Quando a gente pega a Bíblia de King James, de 1611, que era a principal Bíblia usada pelos puritanos, a gente tem a imagem também do Cordeiro ali representando Cristo, ou a própria pomba representando o Espírito Santo. Como eu falei antes, a gente só consegue conceber imagens de Deus conforme Ele ordenou em sua palavra, como Ele revelou. Então, na cena do batismo, nós vemos o Espírito Santo descendo como uma pomba. Então, não há pecado a gente utilizar uma pomba, em algum caso, para representar a imagem do Espírito Santo, porque o próprio Deus já fez isso em sua palavra. Só que é um perigo muito grande quando a gente considera que é proibido fazer qualquer imagem de Cristo. Então, quando a gente define isso, assim como muitos reformados mais conservadores definem, né, a gente não pode fazer imagem de Cristo de forma nenhuma, a gente pode cair no perigo do docetismo. E o que é o docetismo? A palavra docetismo, né, ela vem do grego, que significa parecer, ou seja, ser parecido. E o que os docetistas, né, eles criam, né, que Cristo ele não era homem. Cristo ele era somente Deus, mas que parecia com o homem. Ele era apenas uma ilusão que dava a entender que era um homem, mas Jesus não era homem. E João, na sua primeira carta, ele vai combater essa ideia, que aqui muito estava sendo difundida, que Cristo não era um homem. Ele era Deus, de fato, mas apenas parecia um homem. Tinha semelhança de homem, mas não era homem. Só que nós precisamos crer, como João vai dizer nesse texto, nós precisamos confessar que Cristo veio em carne, Cristo era homem. Lá em 1 João 1, do 1 ao 3, esse texto vai reforçar essa ideia de que Cristo ele era homem. Ele não era um ser que parecia um homem e era somente Deus. Mas João ele vai dizer, né, aquele que eu ouvi, o meu olho viu,
meu ouvido ouviu a voz dele, a minha mão apalpou, encostou em Cristo. Ele era um homem físico, de fato, ele era um homem. Cristo, ele teve aparência. E se a gente considerar que qualquer representação da imagem de Cristo é errada, a gente pode cair nesse ponto de achar que Cristo não teve aparência e logo Cristo pode não ter sido homem. Tem pessoas que viram ele. Ele tem uma aparência, embora a gente não saiba como é. As pessoas encostaram nele. Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas na mente dos discípulos eles conseguiam lembrar. A sua mente ainda concebia a imagem de Cristo. E os seus discípulos viram, contemplaram isso. Então, logo, fazer uma imagem de Cristo, já que ele é homem, não é algo que o nosso catecismo aqui está condenando, né? Mas pode surgir a pergunta: o que os teólogos de Westminster estavam rebatendo? Tanto que ele vai dizer, é proibido você fazer imagens, tanto externas visualmente, das três pessoas da Trindade. E com isso, Cristo também está incluso ali. Só que a gente precisa entender um pouco o que estava se passando lá quando a Assembleia de Westminster foi estabelecida. A igreja anglicana era uma igreja que estava se tornando católica praticamente. Elas estavam pegando imagens de Cristo, imagens mesmo de Cristo, e estavam adorando aquelas imagens. Aquelas imagens não mais apenas remetiam, ilustravam a figura de Cristo, mas estava servindo como ponto de adoração. Então, os teólogos de Westminster eles foram radicais em dizer, radicais mesmo porque eles acreditavam, eles tinham razão em ser radicais nesse ponto, porque a própria igreja já estava dominada por essa idolatria à imagem física ali de Cristo. Então, eles vão afirmar no catecismo que é errado, né? Mas qual seria a posição da nossa denominação? Já que nós somos presbiterianos do Brasil, qual é a posição da IPB em relação a isso? Então, a IPB ela entende que o segundo mandamento proíbe a utilização da imagem de Cristo na adoração, que era o que estava acontecendo lá em Westminster, lá na Inglaterra, quando a Assembleia foi estabelecida. Porém, não proíbe a representação de Cristo em materiais ilustrativos ou educativos. Então, representações a fim de instruir, a fim de ensinar, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é uma quebra do segundo mandamento. Eu deixei aqui embaixo, está pequenininho, mas se alguém quiser pegar depois, são algumas diretrizes da Igreja Presbiteriana do Supremo Concílio, né, alguns documentos do Supremo Concílio, que rolaram ao longo dos anos aí nas reuniões do Supremo, que reforçava essa ideia, né? A posição da igreja em não proibir as representações visuais da imagem de Cristo para fins ilustrativos ou educativos, mas proíbe apenas para representação a fim de adoração. Então, a imagem de Cristo, aqui nesse contexto, e a forma como a nossa igreja entende hoje, é que é proibido para fins de adoração. Então, assistir The Chosen aí, se a consciência de vocês aprovam, os pecados proibidos no segundo mandamento são, eu vou ler aqui, o fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencente, todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradições de outros, embora sob o título de antiguidade, costume, devoção, de boa intenção ou por qualquer outro pretexto. Então, alguns outros pecados, né, que esse mandamento proíbe. Fazer representações de deuses imaginários e prestar cultos a eles, né? Qual é a origem da idolatria? Paulo ele vai dizer lá em Romanos que o homem ele deixou de adorar ao Deus verdadeiro, mas começou a criar deuses conforme a natureza, conforme a própria criação. E quando Deus ele é retirado do culto, esse lugar é dado a outros falsos deuses. Pode não ser imagens de escultura especificamente, mas qualquer coisa que é criado conforme a depravação do homem. Tudo aquilo que foge da imagem de Deus, tudo isso é pecado. Fazer qualquer representação de qualquer falso Deus, isso é pecado. Segundo ponto, introduzir invenções supersticiosas, ou seja, a gente tentar utilizar amuletos, símbolo de sorte, uma ferradura, um trevo de 4 folhas, ou usar alguns outros elementos como água benta, relíquias, óleos,
e atribuir poder a coisas que não possuem poder nenhum. O brasileiro ele tem muito isso, né? Se a gente assistir um jogo de futebol com determinada camisa e o nosso time ganhou, no outro jogo ali a gente tem a certeza que se a gente usar uma camisa diferente, pode ser que o resultado seja diferente. Isso é tudo por conta da nossa raiz supersticiosa. E isso diante de Deus também é pecado, quando nós atribuímos poder a coisas que não têm valor nenhum. Então é pecado a gente acreditar e usar essas coisas achando que vai ter algum tipo de poder. Outro ponto, quando nós corrompemos o culto ordenado por Deus. E aqui, no sentido da gente adulterar, de fato, elementos do culto, seja por tradições, costumes, ou até mesmo boa intenção. Então, se a igreja ela sempre fez, desde a fundação, ela tem a determinada prática. Se a igreja sempre teve, então não é pecado manter. A tradição, o costume, isso não diz se o culto é verdadeiro ou falso, mas somente aquilo que Deus ordenou em sua palavra, como nós já temos falado aqui. Alguns outros pecados proibidos no segundo mandamento são a simonia, o sacrilégio, toda negligência, desprezo, o impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Então, a simonia, né, que é a compra e venda de bens espirituais. Esse termo, né, simonia, vem lá do Simão, lá de Atos, não anotei a passagem aqui especificamente, aquele Simão que foi convertido ao Senhor, só que ele viu ali Pedro orando e pessoas recebendo o Espírito Santo, então ele vai oferecer dinheiro a Pedro para também ter esse dom. Então, por isso que temos essa palavra, simonia, né, é o ato de tentar comprar, tentar barganhar bens espirituais. Nós vemos muito isso lá no período pré-reforma, onde a Igreja Católica estava vendendo bens espirituais. Outro ponto aqui é o sacrilégio, é um pecado também proibido nesse mandamento, que é a profanação do sagrado. Quando a gente pega um texto, por exemplo, o texto da Bíblia, e tenta fazer uma paródia dele, distorcer o sentido dele, ou imitar cenas do batismo, da ceia, ou de qualquer outra ordenança do culto. Quando a gente faz isso, a gente está quebrando esse mandamento também. Então, qualquer tipo de tentativa de tirar valor daquilo, né, de profanar algo que Deus instituiu em sua palavra também é pecado. E outro ponto aqui é a negligência e desprezo ao culto que Deus ordenou. Quando alguém, por exemplo, quer estabelecer uma lei que proíba o culto público ao Senhor. Quando nós temos interrupções ao culto, quando qualquer tipo de impedimento ao culto do Senhor também é considerado pecado. Assim também como qualquer conduta irreverente, quando nós tentamos, no meio do culto, a gente quer conversar, a gente quer mexer no celular, isso diante de Deus é pecado, porque a gente está fazendo uma coisa que não é ordenada por Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, irmãos. Eu lembro do ano passado, quando teve o resultado das eleições, a gente estava cultuando aqui ao Senhor, e quando saiu o resultado, foi gritaria tudo que é lado, os vizinhos e tal. Aquilo foi uma tentativa, de certa forma, mesmo que os vizinhos não tivessem intenção, mas foi uma tentativa de atrapalhar, de interromper o culto ao Senhor. Ou quando nós estamos cultuando Deus, só que a nossa mente está lá pensando no resultado da partida de futebol que está rolando, então a gente não consegue segurar, pega o celular para tentar ver o resultado. Isso é negligenciar, isso é desprezar o culto ao Senhor. Então, quando a gente sai da nossa casa e se dispõe a vir à igreja, o nosso coração precisa estar empenhado em cultuar o Senhor. Se a gente chega na igreja e sente sono, então a gente precisa ter meios para, durante o nosso dia, não ter sono para chegar aqui na igreja e cultuar o Senhor com toda a nossa força. Quando nós cedemos a isso ou deixamos de nos preocupar com isso, nós estamos desprezando o culto que Deus ordenou. A gente não está se preparando para cultuar a Ele. Então a gente precisa começar o nosso domingo focado já no culto ao Senhor. A gente precisa saber que tudo que a gente for fazer ao longo do nosso dia vai influenciar o nosso momento de culto. Seja as preocupações, seja sono, seja a nossa ansiedade. Então nós precisamos sempre estar preparados para vir aqui e entregar um culto ao Senhor conforme Ele ordenou em sua palavra. Para finalizar, a pergunta 110 vai dizer: quais são as razões anexas ao segundo mandamento para lhe dar maior força? Ou seja, quais são as razões pelas quais devemos prezar pelo culto ao Senhor? E aqui a gente pode considerar já como uma conclusão, né, de tudo que a gente viu aí.
Primeiro ponto, né? A soberania de Deus e o seu direito de propriedade sobre nós. Só o Senhor, Ele é soberano. E só a Ele nós precisamos dar culto, né? E quando nós distanciamos da ideia da soberania de Deus, nós colocamos qualquer coisa como soberana. E com isso, nosso culto é deturpado. Então, quando a gente tenta tirar Deus, a gente apresenta um culto conforme a nossa própria vontade, conforme o nosso próprio desejo. Isso é um pecado. Nós precisamos sempre levar em conta que Deus é soberano, que nós precisamos entregar um culto verdadeiro e perfeito a Ele. Nós somos dele, né? Somos propriedade dele. Então Ele tem autoridade para exigir um culto conforme aquilo que Ele quer, conforme a sua própria vontade. Segundo ponto, indignação vingadora contra todo culto falso. O Senhor é um Deus zeloso, que tem zelo pela sua palavra e pelos seus mandamentos. Ele não apenas quer que nós o adoremos a Ele, mas que nós façamos isso conforme Ele ordenou em sua palavra. E todo culto falso é como uma prostituição espiritual. Diversas vezes na Bíblia nós vemos Deus utilizando essa metáfora ali do adultério para falar como o povo de Israel estava abandonando os seus preceitos. E quando nós entregamos o culto falso ao Senhor, nós estamos agindo como prostitutas, melhor dizendo, claramente, né? Espiritualmente. Nós estamos entregando algo que era para ser somente a Deus, a nossa adoração, a outras coisas que não é Ele. Então, quando nós agimos dessa forma, nós pecamos contra o Senhor. Então nós precisamos sempre pensar nisso e prestar um culto verdadeiro a Ele. E por fim, quebrar a ordenança do Senhor é sinal de ódio a Ele, como o texto vai dizer. Assim como guardá-lo é sinal do nosso amor por Ele. A forma como nós cultuamos ao Senhor, ela reflete diretamente a nossa consideração que temos por Ele. Se o nosso culto é um culto falso ou um culto sem valor nenhum, é porque talvez verdadeiramente em nosso coração nós não consideramos Deus como o Deus da nossa vida. E assim como eu disse antes, né, a ideia do presente. Quando a gente quer dar um presente para alguém, a gente tenta, quando a gente ama muito essa pessoa, a gente quer tentar saber o que essa pessoa gosta para poder agradar a ela. E assim também, quando nós queremos agradar a Deus, se queremos de fato agradar o nosso Deus, nós precisamos fazer conforme o que Ele quer. Isso demonstra, né, a nossa consideração que nós temos por Ele. Devemos buscar incessantemente agradar aquele que é o nosso amor maior, aquele que é o nosso Deus. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, quando nós estivermos aqui cultuando ao Senhor, que isso possa ser sempre fresco em nossa mente. Nós estamos aqui não apenas... Aqui não é uma reunião social, irmãos. Não é um momento que a gente vem aqui para ver os irmãos, para cumprir uma agenda religiosa, mas é um momento de culto ao Senhor. Nós estamos com os nossos irmãos cultuando a Ele. Que façamos isso, irmãos, com zelo e tudo isso de acordo com a sua palavra. Amém? Vamos orar?